Fala galera, estamos de volta aqui na segunda questão de física, a questão número 30 da prova da UEMA de 2021. Diz assim, fala aqui um texto sobre a Torre Eiffel. Ela foi construída em 1889 em Paris como parte das comemorações do centenário da Revolução Francesa. Inaugurada em março de 1889, a Torre Eiffel, ou Dama de Ferro, como ficou conhecida na época, comparada às pirâmides do Egito por seu idealizador, possui 7.000 toneladas de ferro e 3.000 toneladas de materiais variados. E levou só 2 anos para ficar pronta. A construção foi um enorme desafio para a engenharia da época, porque possui 300 metros de altura e fica 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. No seu topo, tem várias antenas de rádio, cuja esfera de aço de cada antena tem raio 10 metros, para garantir estabilidade contra ventos fortes. No verão parisiense, essas esferas sofrem uma variação de 5,04 metros cúbicos, quando a temperatura chega a 30 graus Celsius. Uma das esferas da antena de transmissão no topo da torre precisa ser substituída por outra de mesmo material, cujo volume é 250 metros cúbicos a 2 graus Celsius. Qual a variação de volume em metro cúbico? Então ele está querendo saber a variação de volume dessa esfera quando a temperatura chegar a 42 graus Celsius. Então vamos colocar aqui alguns dados da questão. Ele fala aqui de duas esferas. A primeira, ele diz que possui um raio. Então, raio 1 igual a 10 metros. Raio da esfera 1. Ele fala que a variação de volume da esfera 1 é 5,04 metros cúbicos. E diz também, quando a temperatura chega a 30 graus. Então, está falando de temperatura final, igual a 30 graus Celsius. Ele fala aqui também de uma segunda esfera, que possui volume, volume da segunda esfera, igual a 250 metros cúbicos, a 2 graus. Então, aqui ele está falando de temperatura inicial, igual a 2 graus Celsius. Qual a variação de volume da segunda esfera que ele está pedindo quando a temperatura chegar a 42? Então aqui é a temperatura final, igual a 42 graus Celsius. Pegamos aqui os dados que vamos precisar e vamos seguir para a questão. Para encontrar a variação de volume de uma dilatação térmica, nós temos da seguinte fórmula: variação de volume igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Dessa segunda esfera, a gente tem o volume inicial e a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Porém, não temos coeficiente de dilatação volumétrica. Então, para encontrarmos a variação volumétrica da segunda esfera, vamos precisar do coeficiente de dilatação, que é chamado aqui de gama, essa letra grega gama. Então, para isso, vamos usar aqui os dados dessa primeira esfera. Então, a gente tem que a variação volumétrica da primeira esfera é 5,04 igual volume inicial, é o volume dessa esfera, mas aqui ele nos dá apenas o raio. Vou chamar aqui então de volume inicial da esfera 1, vezes gama, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, 5,04 é igual a... O volume de uma esfera, você deve lembrar lá da matemática, é
4/3 de π raio ao cubo. Então basta substituirmos na fórmula. A gente sabe então que 4/3 de π, ele pede aqui, considere π igual a 3. Então, vezes 3 vezes o raio. Quem é o raio? 10 metros. 10 ao cubo. Vezes gama, que é o que queremos encontrar. E a variação de temperatura, que é a temperatura final, 30, menos a temperatura inicial. Vamos subir aqui um pouco. Na questão diz o seguinte: no seu topo tem várias antenas de rádio, cuja esfera de aço de cada antena tem raio de 10 metros para garantir estabilidade contra ventos fortes. Ele falou a que temperatura está esse 10 metros? Não, né? Diferente aqui quando ele diz, né? Da segunda esfera, ele diz que o volume dela é 250 metros cúbicos a 2 graus Celsius. Então, ele está falando aqui a temperatura e aqui ele não diz. Quando a questão não fala qual é a temperatura, você deve considerar uma temperatura padrão, que é definida na física. É o que chamamos de CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão. A CNTP ela deve ser usada quando não se dá uma definição de qual é a temperatura ou de qual é a pressão. Nesse caso ele não diz qual é a temperatura, então a temperatura normal seria a da CNTP, que ela diz que temperatura nas condições normais ela é igual a 0 grau Celsius. É até inimaginável, né, aqui no Maranhão, que nunca chegou nessa temperatura. Quando fala de uma temperatura normal, no Maranhão a gente pensa logo em 30, 25 graus. Mas aqui na física, quando não se fala temperatura, a temperatura padrão é 0. Vindo para a questão, a gente sabe que a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Portanto, temos que 5,04 é igual a... Aqui esse 3 corta com esse 3, ficando 4 vezes 10 ao cubo, vezes 30 menos 0, 30, vezes gama. Invertendo o segundo membro com o primeiro membro da equação, temos que 4 vezes 10 ao cubo, vezes 30, gama, igual a 5,04. Temos então que gama é igual a 4 vezes 3, 12. Então 4 vezes 30, 120. Denominador 120 vezes 10 ao cubo. E no numerador 5,04. Certo? 120 vezes 10 ao cubo é a multiplicação desses dois termos. Ele, como está multiplicando com gama, vai para o segundo membro dividindo. E aí chegamos nisso. E aí eu posso ajeitar um pouco mais aqui. 120 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10A. Se a vírgula que estava aqui vai 2 casas para a esquerda, eu acrescento 2 unidades no expoente. Então vai ficar 10A quinta. No numerador, 5,04. Então aqui nós temos o nosso gama. Eu não vou fazer logo essa divisão, porque pode cancelar algum número aqui mais lá na frente. Então eu prefiro manter um pouco mais para fazer essas contas mais para o final da questão. Então agora que temos gama, nós podemos descobrir a variação de volume da segunda esfera. Então, a variação de volume da segunda esfera é igual a volume inicial, ele diz aqui, 250, vezes gama, vezes gama, quem é gama? 5,04 dividido por 1,2 vezes 10 a quinta, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Final 42, inicial 2.
42 menos 2. Descendo aqui um pouco, temos que a variação de volume da segunda esfera é igual a, transformando isso para a notação científica, fica 2,5 vezes 10 ao quadrado, né? Vai duas casas para a esquerda. Vezes 5,04 sobre 1,2 vezes 10 à quinta. Vezes 42 menos 2, 40. Então, a variação de volume, quando eu multiplico aqui no numerador, eu tenho 504 vezes 10 ao quadrado, né, 10 ao quadrado, sobre 1,2 vezes 10 à quinta. Dividindo 504 por 1,2, vou ter 420 vezes 10. Quando temos aqui 10 ao quadrado dividido por 10 à quinta, eu vou ter então 2 menos 5, dá menos 3. Ou seja, a variação volumétrica da segunda esfera é igual a 42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Nos dando então a letra E. Então é isso, pessoal. Essa questão, acredito que uma dificuldade que pode ter ocorrido nela é a fórmula do volume da esfera, que algumas pessoas não lembram como é, ou algumas até nem viram, e também a consideração aqui da temperatura na CNTP. Então fique bem atento a isso, né? Geralmente a UEMA ela coloca a temperatura, né? Então ela dificilmente suprime uma informação dessa. Como por exemplo, tem questão até que ela coloca a fórmula no enunciado, porém nesse caso ela suprimiu essa informação. E pela física você tem que considerar, pela definição física, certo? Então, tá aí mais uma questão. Se tiver alguma dúvida, comente aí embaixo e não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos.